Aleluia! Minasan, Aleluia. genki desu ka? Aleluia! Como vocês estão? Kitai shite masu ka? Estão expectantes? Aleluia! Boku wa totemo kitai shite masu. Aleluia! Eu estou muita expectativa. その前に連絡事項があります。 Antes eu gostaria de dar uns avisos. 外で鈴木のね K が電気がついてます。 Ele tem um carro com a luz ligada. Sou. É um K de Suzuki. ナ Tá ン bom? バーが4日1の580いで8163です。 O número é de Yokkaichi 810. そう 810 580 580. そうで、はい、もしその自分の車だったら行ってください。 Se for o seu carro, vai lá. 見つけました。 Encontramos! ハレルヤ、いいですね。 Aleluia! 皆さんが元気であることはいいことです。 É muito bom que vocês estejam bem. ハレルヤ。 Aleluia! 僕はとても期待していま E eu す。 estou com muita expectativa. 今日の日を僕は去年から待ってました。 Eu estava esperando esse dia desde o ano passado. 去年のカンファレンスで僕はもうこの日を見てました。 No ano passado, na conferência, eu já estava olhando para esse dia. アーメンですか。 Amém? これはね、素晴らしいんです。 E isso é incrível. ハレルヤ。 Aleluia! ハレルヤ。 Aleluia! 神様は良い方です。 Deus é bom 僕たちはイエス様を愛しています e。nós amamos a Jesus. ハレルヤ。ちょっと祈る時間を設けたいと思いま Eu す。 gostaria de tomar um tempo de oração. アーメン。 Amém? 主よ、 Senhor, 今日の日に感謝します。 nós agradecemos por hoje. あなたが僕たちの内側にやっていることに感謝します。 Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso centro. そして僕たちを通してやっていることに感謝したいです。 E nós queremos agradecer pelas obras que o Senhor faz através de nós. 僕たちはあなたを愛しています。 Nós te amamos muito. そのためにここにいま E す。 por isso estamos aqui. もっとも僕たちを使ってください。 Use a nossa vida mais e mais. 僕たちはそれを求めています。 Nós estamos buscando そ mais のため disso. にここにいます。 Por isso que a gente está aqui. そのためにあなたに召されました。 Por isso que nos mostrou a esse lugar. アーメン。 Amém? おー、ハレルヤ。 Oh, aleluia! おー、いいですね。 Muito bom. ハレルヤ。 Aleluia. 今日この日はね、奇跡だと思ってます。 Eu acredito que hoje é um milagre. ちょっとね、僕の証を伝えたいと思います。 Eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho. 僕はね、ブラジルで生まれたんですよ。 Eu nasci no Brasil. ブラジルで生まれて12歳にここに来ました。 Eu nasci no Brasil e eu vim para o Japão aos 12 anos. で、日本に来たわけは自分から来たいから来たわけじゃないんです。 E o motivo que eu vim para o Japão não foi porque eu queria vir para o Japão. 僕の親が出稼ぎでここに来ました。 Mas os meus pais vieram arrecadar mais dinheiro. そうなんです。親に釣られて僕は来ました。 Eu vim porque meus pais quiseram vir. 僕は来たくて来たわけじゃないんです。 Não é porque eu quis vir. で、僕は来た時に僕は全く日本語が喋れませんでした。 Mas quando eu vim, eu não sabia falar Nihongo. 基礎的なものは知ってましたが、 Eu sabia algumas coisas ね básicas. ありがと Né? Arigato. う、さよなら、 Sayonara. ね、おはようございます。 Ohayou gozaimasu. Né? ね、誰もが知っている基礎的な日本語は知ってました。 É um japonês básico que todo mundo conhecia. だが喋ることはできませんでした。 Mas eu não conseguia falar. そんな状態で僕は小学校に入ったんです。 E nessa situação eu entrei para o elementário. 考えてみてください。 Pense comigo. 日本語が喋れずに小学校に入るんです。 Entrando numa escola elementar sem poder falar o Nihongo, japonês. どうなると思いますか？ O que você pensa disso? で、僕はね、とてもシャイな人でした。 E eu era uma pessoa muito vergonhosa. シャイな人で日本語が喋れない。 Eu era uma pessoa vergonhosa e não sabia falar o japonês. やばいですよね。 É zoado, né? お、いい翻訳ですね。やばいですよね。 É zoado, né? そう、その状態で僕は入ったんですよ、学校に。 E eu entrei desse jeito nessa escola. で、僕は友達を作ろうと思っても、 E mesmo que eu quisesse fazer amigos, まずね、シャイなんですよ。 eu era muito vergonhoso. だから話すこともできなかった。 Então eu nem conseguia falar com で、 as pessoas. 話したくても日本語が分からなかったんです。 E mesmo que eu quisesse falar, não sabia falar o japonês. 言葉の壁がね、僕を止めてたんですよ。 Tinha uma barreira da língua me impedindo. でもね、僕は徐々に日本語が覚えれるようになったんです。 Mas aos poucos eu fui aprendendo japonês. で、その中で僕は中学校に入るんです。 E depois disso eu passei para outro nível da escola. 僕
こは日本語が喋れたんです。 E ali eu conseguia falar o japonês, でもまだシャイだったんですよ。 mas eu ainda tinha vergonha. だから友達を作ることができなかった。 Então eu não conseguia nem fazer amigos. 友達が作ることができなかったのにさらにいじめられるようになったんです。 E embora eu nem conseguia fazer amigos, começaram a fazer bullying comigo. それが3年間続いたんです。 E isso continuou por 3 anos. 中学校ずっと A minha escola do Chugaku inteiro. Não sei como fala. ね、学校行き帰って寝て次の日学校みたいな、 Eu ia pra escola, fazia a escola, voltava pra casa, dormia e depois do outro dia de novo ia pra そん escola. な孤独な日を僕は過ごしてたんですよ。 Eu passei a viver nessa solidão. で高校に入ろうってなった時に E depois que eu entrei por outra escola, subi de nível. Ensino médio. ありがとうございます、ありがとうございます僕はねこう思うんです。 E eu pensei assim, 高校に入ったら友達を作ろ quando eu entrar no ensino médio eu vou fazer amigos. うね、新しい季節になるとそう思うじゃないですか。 É 皆 uma さん nova estação, então você pensa, vamos mudar também. 年 certo? の終わりにそう思うじゃないですか。来年はこうしよう、目的を作るじゃないですか。 Não é que a gente quando chega no final do ano a gente fala, vou fazer desse jeito no próximo ano. Na そんな verdade? 感じで僕は作ったんですよ。 E assim, 高校 desse に jeito, 高校に入ったらもう友達を作ろうって。 eu pensei, no ensino médio eu vou entrar e eu vou fazer amigos. だから僕はまだシャイだったんです。 Mas mesmo assim eu era vergonhoso. で高校に入ったらどうなったかと思います？ E depois que eu entrei no ensino médio, o que aconteceu será? 何も変わらなかったんです。 Não mudou nada. 僕たちはね、そうなんですよ。変 Nós わることができないです。 às vezes não conseguimos mudar, でもイエス様は僕たちを変えることができるんです。 mas Jesus pode nos mudar. イエス様と僕は出会ったんです。 Eu encontrei Jesus. イエス様に僕が出会った時は僕の人生は変わりました。 Quando eu encontrei com Jesus, Jesus mudou minha vida. 次の季節ね、来年の年初めまで待たなくていいんですよ。 Não precisa esperar para a próxima estação ou para o próximo ano. 今日ここであなたの人生は変わることができるんです。 Hoje mesmo pode mudar a sua vida. アーメンですか？ Amém? ハレルヤ。 Aleluia! 皆さんシャイですか？ Todo mundo tem vergonha? Sente vergonha? で僕はここに立ってるんですよ。 E eu tô aqui, em pé, 皆さんの前で語ってるんです。 na frente de todos vocês, falando. これは奇跡なんですよ。 Isso é um milagre. 今日はね、僕について話したいわけじゃないんです。 E hoje não quero falar sobre mim. 今日はあなたたちのためなんです。 É para vocês. なんでこれを言ってるかというと、 E por que eu tô falando isso? イエス様が俺を変えることができたなら、あなたを変えることもできるんです。 Porque Jesus mudou a minha vida. Se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. アーメンですか？ Amém? そして僕はここにいる E eu estou aqui. あなたたちに語ってるんですよ。 Eu estou falando a vocês. こんなことね、もう考えてもいなかったんです。 Eu nem imaginava isso. アップグループ作るなんて考えもしなかったで Eu す。 nem imaginava fazer um grupo chamado Up. でも神様は僕たちが思っている想像以上のことをすることが好きなんです。 Mas Deus, Ele gosta de fazer coisas daquilo que a gente nem imagina. アーメンですか？ Amém? そうなんです。神様はそうなんですよ。 Sim, ジョエル Deus é assim, Joel. 僕たちが想像している以上のことをすることが好きなんですよ。 Ele gosta de fazer as coisas muito mais além do que a gente espera. 神様もね、ジョエルのためにそうしてくれるんです。 Deus, Ele vai fazer assim também, Joel. あなたは歌手としていろんな人の目の前で語ることがあるんです。 Você vai ser um cantor e vai cantar na frente de muita gente. 僕はね、見えます。ドームであなたが歌ってること。 Eu consigo ver você cantando em 3万人、 estádios, 5万人の前であなたが歌ってるのを見えるんです。 na frente de 30 mil, 50 mil あ pessoas. なたに宣言します。それが起きるこ Eu とを declaro isso que vai acontecer. イエスの名によって祈ります。 Em 受け nome 取っ de てください。 Jesus. Em nome de Jesus. ハレルヤ。僕たちが想像する以上のことなんですよ。 É muito mais além do que a gente imagina. ネットだけじゃないんですよ。 Não é só internet. アーメンですか？ Amém? 今日のメッセージに入りましょう。 Vamos entrar para a mensagem de hoje. エペソの3章の14節を開きたいと思います。 Em Efésios 3:14. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. これがね、僕はとてもね、心の中で燃えてる聖書箇所なんです。 E esse versículo está queimando no meu coração. いいですか？ Tudo bem? Efésios 3:14. エペソ3章の14節。 Efésios 3:14. こう書いてるんです。 Está escrito assim. こういうわけで、パウロがね、こう言ってるんです。こういうわけで、私は御父の前にひざまずいて祈りますと。 E Paulo diz assim: por essa razão eu ajoelho diante do Pai e oro. こういうわけで、 E assim,
このために Por isso, パウロは生きる理由があったんですよ。 Paulo tinha um motivo para viver. でその理由が彼を動かしました。 E esse motivo moveu ele. まず何をしたかというと祈り始めたんですよ、神様に。 Ele começou a iniciar a orar a Deus. でもパウロが生きていたこのためにこういうわけで、その理由は何だったかというと、 Mas qual que é o motivo, a razão, por que ele estava fazendo aqui? パウロの使命はね、エピソードの3章を読めば分かります。 O chamado de Paulo, se você ler em Efésios 3, você consegue entender. パウロの使命はね、違法人でした。 E o chamado de Paulo era para os gentios. みんながね、ユダヤ人をずっとフォーカスしてたんです。 Todo mundo estava focado aos judeus. でもパウロは神様から啓示をもらいます。 Mas Paulo teve uma revelação de Deus. 彼は違法人のために働きかけなければならないと。 Ele falou, eu preciso trabalhar para os gentios. 彼が違法人のために働いたと同じように、 E assim como ele trabalhou para os gentios, 僕も信じています。 eu também acredito nisso. 僕の使命は日 O 本 meu 人なんです。 chamado é o japonês. ね、日本にいる以上、日本人のために宣伝しなければならないです。 Eu estou no Japão, então eu preciso evangelizar os japoneses. 福音を伝え述べなければならないんです。彼らのために。 Eu preciso evangelizar para os japoneses. で、皆さんに日本の状況をまずね、伝えたいと思います。 Eu gostaria de compartilhar com vocês a situação do Japão. 僕がこれを見たときね、僕ショックを受けました。 Quando eu vi essas estatísticas, eu fiquei chocado. まずね、日本は2030年問題を抱えてるんですよ。 Primeiramente, o Japão tem um problema chamado 2030. Problema 2030. どういう問題かというと、 Qual o problema que é? 8000ある日本の教会数が半数の4000まで減るらしい。 Os 8 mil igrejas que existem no Japão, em 2030, diminuirá até metade. 4 mil igrejas. で、日本は超高齢化社会なんです。 E o Japão, ele é uma sociedade de pessoas idosas. A maioria é idosas. 平均年齢が48歳なんですよ。 A média da idade da população japonesa é 48 anos. しかも世界最高これ。 E isso daqui é o maior do mundo todo. 平均寿命が84歳です。 E a idade média que eles vivem é 84これも anos. 世界最高です。 Isso também é o primeiro no mundo. で、クリスチャンの平均年齢が65歳なんです。 E a idade média dos cristãos são 65 anos. もう65歳ってもうおじいちゃんおばあちゃんじゃないですか。 Imagina, 65 anos, são todos velhinhos, né? で、牧師の平均年齢が70歳らしい。 E a idade média dos pastores no Japão são 70 anos. で、日本にはね、8000人の教会があり、1教会に平均ね、35人が教会に通ってると言われてる。 E agora no Japão existe a cerca de 8 mil igrejas, e a cada igreja mais ou menos deve ter 35 membros. 1教会につき年間約1件の洗礼式しかないです。 E pelas estatísticas, a cada igreja, a cada ano, eles têm um batismo. Eita. これが日本の現実なんです。 Essa é a realidade do Japão. でも僕たちは日本の現実を受け入れるためにここにいるわけじゃないんです。 Mas nós não estamos aqui para aceitar essa realidade. 僕たちは現実を変えることができるんです。 Nós podemos mudar essa realidade. 僕は変えるために働きます。 Eu quero trabalhar para mudar isso. あなたはどうですか？ E vocês? ね、禁教令と迫害を受けた時期があります、日本は。 Existe uma época onde o evangelho foi proibido e tinha perseguições. 1587年から1889年の300年間です。 Do ano 1587 até 1889, durante mais ou menos 300 anos. でもそれが終わりました。 Mas depois disso, findou-se a perseguição で、信教の自由が始まりました。 e começou a ter a liberdade de acreditar. それが1889年です。 E isso se iniciou em 1889そして今日まで。 e até os anos de hoje. それは135年間です。 E contando ao total, seria 135 anos. で、クリスチャンの人口は常に 1% 未満。 E esses 135 anos, direto, foi 1% da população japonesa. 自由なのになんでまだ 1% なの？ Embora se tornou tudo livre para acreditar naquilo que você no evangelho, mas continuou por 1%. Por que será? これは良くないですよね。 Isso não é bom.
僕たちが彼らに伝えなければならないんですよ。 Nós precisamos pregar o evangelho para eles. 僕たちが信じるこの福音を伝えなければならないんです。 Nós temos que evangelizar aquilo que a gente acredita para eles. 彼らは変えることができるんですよ。 Nós conseguimos mudar o coração deles. 僕の力じゃないんです。 Não é pela minha イ força, エス様の力なんで mas す。 pela força de Jesus. なんでかというと、 Por quê? なんで彼は僕を変えることができたか。 Por que ele conseguiu me mudar? 彼は死んでないからです。 Porque ele não morreu. 彼は生きてるからです。 Porque ele vive. 彼は生きてるからです。 Ele vive. 彼は生きてるからで Ele す。 vive. 彼には力があります。 Nele tem poder. 彼に力があるんですよ。 Nele tem poder. 僕たちじゃなくて彼なんですよ。 Não em nós, mas nele. 彼が僕たちの内側に生きてる限り、 Porque enquanto ele viver em nós, 僕たちはこの状況を変えることができるんです。 nós conseguimos mudar essa realidade. アーメンですか。 Amém? 僕についてきますか。 Vocês querem me seguir? ハレルヤ。 Aleluia! この状況を変えるために E para mudar essa situação, アップが生まれました。 nasceu o UP. まずね、アップは何かというと、 Primeiramente, o que é o UP? アップはね、友達のグループです。コミュニティです。 UP é grupo de amigos, uma comunidade. 長州派の伝道グループです。 É uma interdenominacional, grupo De evangelismo. de evangelismo. で、同じ目的で集まって一致している人たちです。 Então estamos reunindo com pessoas que têm o mesmo propósito. その同じ目的は何かというと、 E qual que é esse propósito? 日本です。 O Japão. 日本人なんです。 Os japoneses. アップは教会ではありません。 UP não é uma igreja, でも僕たちは同じ目的を持った人たちのグループです。 mas nós temos único propósito. 僕たちは一致の力を信じてます。 Nós acreditamos no poder da unidade. 皆さんって今日いろんな教会から来ましたよね。 Vocês vieram de várias igrejas, certo? アーメンですか。 Amém? 聞いてますか。 Todo mundo está atento? 大きな声でね、あなたの教会を言ってください。 Fala com a sua voz mais alta qual igreja você veio. Vai. 3、2、1。OK です。 Ok. 僕はね、全く何も聞こえませんでした。 Eu não entendi nada. でも僕たち Não ouvi は nada. イエスの体なんです。 Mas 一つなん nós です。 somos corpo de Cristo. じゃあ皆さん一緒にイエスは生きてると言ってください。 Então, diga, Jesus vive. Vamos falar primeiro japonês? いいです。3、2、1。そして日本語。はい。そして日本語。3、2、1。 Yesu wa ikiteiru. Isso. もう一回。行き Mais ましょ uma う。 vez. 3、2、1。 Yesu wa ikiteiru. 僕はね、これは聞こえたんです。 Eu ouvi isso. Eu consegui ouvir. 皆さんがね、自分の教会伝えたときは僕は何も聞こえませんでした。 Mas quando vocês me disseram o nome da sua igreja, eu não entendi nada. でも皆さんが今イエスが生きてるって一致して言ったときは僕は聞こえました。 Mas quando vocês disseram Jesus vive, eu vi uma unidade. わかりますか。 Entendem? 一緒なんですよ。 Isso é a mesma coisa. 一致して日本人に伝えないと Nós 彼らは聞こえ precisamos ないんです。 ter a unidade para evangelizar o japonês. Então eles vão ouvir. 自分の教会をね、旗を当ててあげて伝えてる限り僕たちは聞こえないんですよ。 Enquanto a gente fica levantando a bandeira da nossa igreja, eles não vão ouvir a palavra de でも Deus. 僕たちはイエスの体なんですよ。 Mas nós somos o corpo de Cristo. 僕たちは一致して Nós estamos em unidade. 伝えなければならないんですよ。 Precisamos pregar o evangelho. アーメンですか。 Amém? 僕はね、一致の力を信じてるんです。 Acredito no poder da unidade. 今見せたじゃないですか。 Eu mostrei para vocês 簡 agora. 単に。 Né? Fácil. アーメンですか。 Amém? アップのビジョンを伝えたいと思います。 Eu gostaria de compartilhar com vocês a visão do UP. アップはね、日本人の若者に手を差し伸べ、すべての人に力を与え、送り出します。 O UP é alcançar os jovens japoneses, capacitar e enviar a todos. 僕たちのビジョンはね、日本人にフォーカスしてるんです。 A nossa visão é focada para os japoneses, 僕たちの使命は日本だと信じてます。 porque nós acreditamos que o nosso chamado é para o Japão. なんでか。 Por quê? イエス様から受けた僕たちの使命は日本も含まれてるんです。 Porque o chamado
que nós recebemos de Jesus inclui Japão. イエスは全世界行けって言ったじゃないですか。 Jesus falou, ide por todo mundo. それは日本も含まれてます。 E claro, está incluso o Japão. そして日本人は感情があって、彼らも僕たちは彼らを愛しているからです。 E os japoneses, eles têm emoção e nós amamos os japoneses. 日本人ここの中にいますか？ Existe algum japonês aqui? 僕たちはあなたを愛しています。 Nós amamos vocês. このためにここにいるんです。 Nós estamos aqui por vocês. あなたのためにこのイベントを作りました。 Nós fizemos esse evento para vocês. あなたたちのために僕は日本語で語ってるんですよ。 Eu estou falando para vocês em japonês. 僕はね、ポルトガル語が得意んです。 Eu falo melhor em português. でもわざわざ日本語で喋ってるんですよ。 Mas eu estou fazendo a força, o esforço de falar em japonês. アーメンですか？ Amém? すべてあなたのためなんです。 É tudo para vocês. それは僕には心の底から信じてるんです。 Porque eu acredito do fundo do meu coração. 僕はね、何にもわけなくて日本に来たわけじゃないんです。 Não é porque eu vim ao Japão sem motivo. 僕はね、イエスを受け入れた時に僕は分かったんです。 Quando eu recebi Jesus, eu tive o entendimento. 僕の使命は日本人なんです。 O meu chamado é para os japoneses. アーメンですか？ Amém? このグループはね、ブラジルで始まりましたが、ブラジルで終わりません。 Esse grupo começou com os brasileiros, mas não vai terminar com os brasileiros. 日本人までたどり着きます。 Vamos chegar até os japoneses. 僕たちは日本を勝ち取りたいと思ってるんです。 Nós 本気で。 queremos conquistar os japoneses de todo o nosso esforço. アーメンですか？ Amém? ハレルヤ。 Aleluia! はあ。僕たちはね、この言葉を早く語らなきゃならないんですよ。 A gente precisa falar o mais rápido possível. ハドソン・テイラーであるエピソードがあって、 Hudson Taylor? ウッドソン・テイラー。 Hudson Taylor. Ah, teve um episódio lá em Hudson Taylor. 彼はね、中国の、宣教師でした。 Ele era um missionário na China. で、彼はね、中国にいた時に E quando ele foi para a China, ある中国人に会うんですよ。 ele encontra um chinês. で、その中国人はイエス様を受け入れるんです。 E esse chinês recebe Jesus. で、彼はうわ、本当の神様を探してました。言うんです。 E ele diz assim: Ah, eu estava procurando o Deus verdadeiro. で、続いてこの福音の言葉はあなたの国でいつ頃来ましたか？ E continuando, eles perguntaram: Esse evangelho de onde veio? Quando que veio? Quando que chegou nesse país? で、ハドソン・テイラーはこう考えるんですよ。 Hudson Taylor pensou assim: いや、もう多分200、300年前に来たじゃないですかって。 Já deve ser uns 200, 300 anos atrás. そしてその中国人はこう言うんです。 Mas esse chinês respondeu assim: なんでもっと早く来なかったんですか？じゃあ Por que você não veio antes? なんでもっと早く福音を伝えなかったんですか？ Por que você não veio evangelizar antes? 僕の父親は本当の神様を探しながら死んだんです。 Porque o meu pai ele estava buscando um Deus verdadeiro, mas morreu. この神様を知らずに。 Morreu sem saber, sem conhecer a esse Deus. わかりますか？ Entendem? 僕たちがね、語ってないこの間にも死んでる日本人たちがいるんですよ。 Enquanto a gente não prega, existem japoneses que estão morrendo. もっと早く僕たちは御言葉を伝えなければならないんです。 Precisamos pregar o evangelho o mais rápido possível. 彼らのために。 Para eles. アーメンですか？ Amém? ハレルヤ。 Aleluia. 僕はね、この使命を本気で信じてます。 Eu acredito com todo o meu coração nesse chamado. そして僕は本気でこれを叶えるために走り続けます。 E para conquistar isso, eu vou continuar correndo. 僕は自分の人生を捧げたいと思ってるんです。 Eu quero dedicar a minha vida a isso. あなたはどうですか？ E vocês? ハドソン・テイラーもね、こう言うんですよ。 Hudson Taylor diz assim também. こう聞かれたんですよ、彼に。 Foi perguntado assim. 彼はね、とても体が弱く中国に行ったんですけど、 Ele estava debilitado no corpo, mas mesmo assim ele foi para a China. いろんな病気にかかるんですよ。 E ele, né, teve várias そ doenças. して迫害とか起きるんですよ。 E houve também perseguições. そして彼にこう言うんです。 E dizem assim para ele: でもこれだけやる価値はあるのって。 Existe algum valor até fazer até esse ponto? そして彼はこう言うんです。 E ele diz assim: もし私に100の命があるなら、中国で福音を伝え述べるために100の命を捧げると言ってました。 Se existisse 100 vidas para mim, eu dedicaria 100 vidas para pregar o evangelho. やばくないですか？ Não é louco isso? 僕たちはね、この勢いで僕たちの使命を果たさなければならないんです。 Nós precisamos cumprir o nosso chamado nessa intensidade. 僕たちはもっと献身的にならなきゃいけないんです。 Nós precisamos ser mais intencionais.
アーメンですか。 Amém? 皆さんついてってきますか。 Vocês estão conseguindo acompanhar? ハレルヤ、時間はすごいですね。 Aleluia, o tempo tá né? Incrível. ハレルヤ。 Aleluia. じゃあこれだけ言って終わりたいと思います。 Eu gostaria de finalizar falando somente isso. ラインハルト・ボンケっていう宣教師がいます。 Existe um missionário chamado Reinhard Bonk. Bonk. 知ってますか。 Vocês conhecem? アフリカの宣教師でした。 Ele é um missionário lá na África. もう死んじゃったんですけど、 Ele acabou né, falecendo. 彼について話したいと思います。 Mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa história. 彼はね、デイビッド・リビンストンという宣教師がいたんですけど、 Existia um missionário chamado David Livingstone. そうこのストーリーはね、本当にね、僕に語ってくれます。 E essa história falou muito ao meu coração. そのリビンストンが祈りながら死ぬんですよ。 Livingstone, ele morre orando a Deus. で、その死んだ彼はあるメモを握ってたんです。 E quando ele morreu, partiu para para os céus, ele estava com anotações na mão. こう言うんですよ。主よ、今私を取りください。 E diz assim nas notas: Senhor, toma minha vida. しかしアフリカが救われることを約束してくださいと。 Mas prometa-me que a África será salva. で、ボンケはそれを読むんです。 E Bonke lê essa anotação. ね、10歳の頃に彼はアフリカに召されたって気づくんです。 E ele descobre que ele foi chamado para a África aos 10 anos. で、27歳の時にアフリカへ行くんです、実際に。 E aos 27 anos ele vai para a África, literalmente. ね、で、ボンケは生涯を通して数万百人を魅了する伝道の集会を行い、 E Bonke ele fez cruzadas, trazendo um monte de pessoas, milhares de pessoas. その結果、 Resultado disso, 約ね7900万人が救われました。 mais ou menos 79 milhões de pessoas foram alcançadas. で、彼の証でこう言うんですよ、彼は。 E ele diz assim no teu testemunho: 僕はそのリビンストンのメモを読んで、 Quando eu li a notinha do Livingstone, 僕はアフリカに行こうと思ったんです。 eu decidi, eu preciso ir para a África. で、今はもうアフリカが救われるわけじゃなくて、 Não que agora a África vai ser salva, アフリカはもう救いつつありますって。 mas que vamos salvar a África. Vai ser salva. アーメンですか。 Amém? 彼はね、あるメモを読んで自分の使命に気づくんです。 Ele percebe no chamado dele através de uma notinha. で、それを果たそうとするんですよ。 E ele tenta cumprir aquilo que estava escrito. そのメモを読んだから彼は言ったんです。 Ele leu a notinha e por isso ele foi. それを信じてね、 Porque ele acreditou. アフリカが救われること、 Ele acreditou que a África seria salva. これは私がやらなければならないと。 Que eu preciso fazer algo. 彼はね、あるメモを読んだだけなんですよ。 Ele só leu uma notinha. でも僕たちは聖書があります。 Mas nós temos a Bíblia. 聖書に何て書いてありますか。 O que está escrito na Bíblia? 僕たちのアイデンティティが書いてあります。 Está escrito a nossa identidade. 僕たちが何ができるか書いてあります。 Está escrito o que nós podemos fazer. すべての力は聖書にあります。 Todo o poder está na Bíblia. その聖書を読んでますか。 Você está lendo a sua Bíblia? その聖書を読めばあなたの使命がわかるんです。 Você consegue entender o seu chamado lendo a Bíblia. その聖書を読めばあなたは果たすことができるんです。 Se você ler a Bíblia, você consegue cumprir o seu chamado. アーメンですか。 Amém? その聖書にはすべてがあるんですよ。 Porque está tudo escrito na Bíblia. あなたが何であるか、 Quem você é, あなたには何ができるか、 o que você pode fazer, そしてあなたが何持ってるか、 o que você tem também. すべては聖書にあるんですよ。 Tudo está na Bíblia. それを読んでみてください。 Então tente ler そして気づいてください。 e perceba あなたの使命を o seu chamado. 僕が気づいたように、 Assim como eu 僕たち percebi. は日本人のために働きたいと思っていま Nós す。 queremos trabalhar para os japoneses. 僕たちはもっと自分の人生を捧げたいと思ってるんで Nós す。 queremos dedicar a nossa vida para os もっと japoneses. 献身的になりたいと思って Nós ます。 queremos ser mais intencionais. あなたはどうですか。 E vocês? アーメンですか。 Amém? そしてあることをやりたいと思います。 Eu gostaria de fazer algo. この言葉を聞いてね、もっとね、僕も日本人のために働きたいと思ってる方、
Você aí que ouviu e falou, eu preciso trabalhar mais para o もっと japonês. 献身的になりたい方、 Quero ser mais intencional. こっちに来てください。 Vem aqui à frente. あなたのために祈りたいと思います。 Gostaria de orar pela sua vida. あなたはとても大事な人なんです。 Você é uma pessoa muito importante. そしてそのビジョンはね、その油注ぎはビジョンにあります。 E essa visão existe de uma consagração. そのバトシュがそう言うんですよ。油注ぎはビジョンにあるって。 E ele fala assim que a consagração existe também. もしあなたが日本語を覚えたいなら Se você quer aprender o japonês, 来てください。 venha. 超自然的な速度であなたは日本語を覚えることになります。 Você vai aprender o japonês de uma forma milagrosa. 神様にはその力があるんですよ。 Porque há poder nesse 神 Deus. 様には全てができるんです。 Porque Deus ele pode tudo. 神様は限られてないんですよ。 Ele não tem limite. 多くの場合はね、僕たちがその神様の力を制限するんです。 Às vezes a gente limita o poder de Deus. でも神様の力には制限がないんです。 Mas no poder de Deus não há limites. だから賛美チームを呼びたいと思います。 Eu gostaria de chamar a equipe do louvor. ハレルヤ。 Aleluia. あなたたちはね、今日受け取ります。 Vocês vão receber hoje. 僕は信じてます。 Eu acredito あなたたちが今日はね、もう今日はいつも同じ日じゃないんです。 que vocês não vão ser o mesmo. あなたはね、もう変わって帰ると思います。 Mas vocês vão ser mudados e Amém, vão Desca. assim. Amém? 僕たちは一致してるんです。 Estamos unidos. そして一致の力はね、 E 日 nesse 本を poder da união, イン hoje, パクトします。 vamos impactar. アーメンですか。 Amém? ハレルヤ。 Aleluia. 僕はジョズエいますか。ジョズエとマユミとアンニーと呼びたいと思います。 Gostaria de chamar o Josué, Anne e Mayumi. ちょっと皆さん祈りましょう。彼らの Vamos ために。 orar para essas pessoas. そうですね、ちょっと。ハレルヤ。Vamos orar por eles. Aleluia. Aleluia. まずね、一列になってください。 Então, faça uma fila, por 後ろの favor. 人はちょっとだけ下がってください。 As まだ pessoas que estão atrás, fica um pouquinho afastado, por favor. 思った以上に人が来ました。 Eu não imaginei que ia vir Aleluia. tanta gente. ちょっと手伝いを求めてます。 Eu gostaria também de pessoas para ajudar, staffs. ハレルヤ。 Aleluia. Pode. Aleluia. Aleluia. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real que